Olá, galera L Jordano! Eu sou o professor Rodrigo Domingues e hoje nós temos um objetivo de estar resolvendo com vocês a prova do Bombeiro CFO para o concurso quando vocês forem tentarem participar desse processo seletivo. Galera, curtam o vídeo, ajudem a divulgar o nosso trabalho, se inscrevam no canal e vamos curtir a aula, vamos aprender um pouco de química, começando a resolver as provas relacionadas ao processo seletivo 2016-2017. As questões serão abordadas de forma gradual no conceito da construção do conhecimento da química e em cada questão irei abordar as competências e as habilidades que devemos ter em cada uma das questões. Então vamos começar o nosso projeto resolvendo as questões das provas relacionadas ao processo seletivo 2016-2017. Galera, vamos então para a primeira questão. Para separar líquidos de sólidos, no processo de tratamento de água e efluentes podem ser utilizadas microbolhas de ar, que arrastam impurezas em suspensão para a superfície, facilitando sua remoção. Nesse processo, as microbolhas se prendem às partículas sólidas e óleos, formando aglomerados que, carregados para a superfície, formam uma espuma que então é retirada. O processo de separação descrito denomina-se. E aí, galera, nós temos as alternativas: filtração, flotação, levigação e decantação. A questão aborda processo de separação de misturas. Então, o que você precisa saber para ir bem nesse tipo de questão que não é difícil? Bem, primeira coisa, você precisa fazer duas perguntas para a sua mistura. Primeira pergunta: qual é o estado físico dos componentes da minha mistura? São sólidos? São líquidos? São gasosos? É um sólido e é um líquido? Isso é muito importante para criarmos o nosso mapa mental e sabemos qual é o melhor processo para separar essa mistura. A segunda pergunta é: essa mistura ela é homogênea ou heterogênea? Homogêneas são aquelas misturas que os componentes se interagem. Por exemplo, água e álcool, água e sal de cozinha, água e açúcar. E heterogênea são processos onde os componentes não se interagem. Água e areia, água e carvão, água e óleo, água e gasolina. Então eu preciso saber o tipo da mistura e o estado físico dos meus componentes. Porque existem vários processos. Por exemplo, catação é um processo de separação de mistura heterogênea de dois sólidos. Filtração é um processo de separação de misturas, utilizando um filtro, de uma mistura heterogênea, de um sólido e um líquido. Então, sabendo o processo, fica mais fácil separar os componentes. Olha só para vocês verem, galera. Na questão, nós temos aqui falando que a mistura ela é de líquidos e sólidos. Então, se a mistura é de líquidos e sólidos, nós já vamos eliminar alguma alternativa. Levigação. Levigação é um processo de separação de dois sólidos heterogêneos, utilizando a corrente de líquido. Por exemplo, os garimpeiros utilizam mercúrio para separar o ouro de suas impurezas.
Então, a levigação é um processo para separar dois sólidos heterogêneos. Então, está fora a levigação. A filtração, ela também está fora, porque a filtração, eu preciso de um filtro para separar os componentes. A resposta é letra B ou letra D. Olha só. A questão fala que eu tenho algumas impurezas em suspensão e as impurezas elas vão se prender a microbolhas e vão formar aglomerados que irão para a superfície, formando uma espuma, e aí vai ser retirada. Essa questão é muito fácil o aluno marcar decantação. Decantação é um processo também de um sólido líquido heterogêneo, onde o sólido vai para o fundo e o líquido fica em cima. Só que nesse caso, o que está acontecendo? É um processo especial chamado flotação. A flotação, eu adiciono alguma substância naquele meio, porque às vezes fica difícil separar por densidade, porque as substâncias que estão lá, elas apresentam densidades muito parecidas e acaba que elas ficam no meio da mistura e não dá para separar. Aí eu adiciono alguma substância extra à mistura, essa substância altera a densidade do meio e vai fazer com que, com a densidade alterada, ocorra uma decantação diferenciada. Só que não é uma decantação natural, foi uma decantação provocada. Então, quando essa decantação é provocada, chamamos isso de flotação. Então, a resposta é letra B nessa questão. Galera, presta atenção. Normalmente, para retirar resíduos de espuma localizados em processo de tratamento, resíduo de indústria, nós fazemos flotação. A espuma é difícil tirar. Se ela não subir à superfície, eu não consigo tirar ela de cima. Então, estudem flotação. É um processo especial. Normalmente a flotação não está nos capítulos do livro, junto com outros processos. E lembre-se, todo processo de separação de mistura, com raras exceções como a cromatografia, são fenômenos físicos da matéria. Questão 1, galera, letra B. Vamos para a questão 2. Antes de ler a questão 2, ela fala sobre conceitos ácidos e base. 3 grandes teorias de 4 grandes cientistas caracterizaram os ácidos e as bases sob o seu ponto de vista. Nós temos 3 teorias. A primeira teoria é a teoria de Arrhenius, que é a teoria mais limitada, porque, para ele, um ácido tem que ter a capacidade de liberar íons H+, para Arrhenius. Se não liberar o íon H+, não é ácido. Por exemplo, HCl, o ácido clorídrico, em água, ele libera esse H+. Para Arrhenius, uma base, ela tem que liberar o OH-. Por exemplo, soda cáustica, NaOH, em água, libera o OH-. Então, para Arrhenius, somente compostos que se enquadram nessa categoria são considerados ácidos e bases. Porém, pela limitação da teoria de Arrhenius, 2 cientistas criaram uma teoria mais abrangente, que abrange um número maior de compostos. E essa teoria é muito importante na química orgânica e no equilíbrio químico, lá na físico-química. Essa teoria é a teoria de 2 cientistas, que é Brewster e Lowry. Para Brewster e Lowry, um ácido são aqueles capazes de doar prótons. E esse próton é o próprio íon H+. Então, até aí, a teoria de Arrhenius e Brewster e Lowry se coincidem. Para Brewster e Lowry, uma base são aqueles capazes de receber esses íons, esses prótons. Aí a teoria já muda.
Porque não é liberar OH-, é receber esse hidrogênio. Então já existe aí uma grande diferença nas duas teorias. E por fim, vem a última teoria, que é a que abrange todos os compostos químicos. E é a teoria muito usada na química inorgânica, que é a teoria de Lewis. Lewis fala que o ácido ele tem que ser capaz de receber pares de elétrons, porque normalmente o ácido ele é carente de elétrons. Para Lewis, todo cátion é um ácido. E para Lewis, todo ânion é uma base. A questão 2, ela trabalha a teoria de Arrhenius. Olha só. Segundo a teoria de Arrhenius, apresentada em 1887 pelo químico sueco Svante Arrhenius, como parte de sua teoria da dissociação eletrolítica, ácido é toda substância que produz H+ em água. Sobre os ácidos, marque V ou F. Primeiro item. Ao adicionar solução de fenolftaleína em meio ácido, a solução fica incolor, pois o aumento da concentração de H+ desloca o equilíbrio. Galera, fenolftaleína é um indicador ácido-base universal. É um dos indicadores mais usados. Ele indica para mim se o meio está ácido ou base. Se eu pingar uma gota de fenolftaleína em uma solução ácida, ela continua incolor. É regra. É de leitura que a gente aprende isso também e na resolução de questões. Se eu pingar uma gota de fenolftaleína em meio alcalino, a solução fica roxa ou vermelho escuro. Então, o fenolftaleína é um indicador ácido-base muito usado em titulação. Então, galera, o primeiro item, ele está correto. Com as alternativas, eliminamos a letra A, eliminamos a letra D. Item 2. O ácido carbônico é um ácido fraco, extremamente instável, que se forma somente em equilíbrio dinâmico entre a água e o gás carbônico. Bem, galera, o ácido carbônico é esse ácido aqui. Ele é um ácido que possui oxigênio. Então, ele é chamado de oxiácido. Para calcular genericamente a força de um oxiácido, eu pego o número de oxigênio e subtraio pelo número de hidrogênios ionizáveis. Se esse valor for menor que 2, é um ácido fraco. Se for maior que 2 ou igual, é forte. Então, a primeira parte da questão está correta. Esse ácido ele é muito fraco e ele é instável. Ele se decompõe em água mais gás carbônico. E ele só faz isso realizando um equilíbrio químico. Então, galera, o item 2 também é verdadeiro. Então, nós estamos aí, já eliminamos a letra B. A nossa resposta já é letra C. Item 3. Quando reagem com zinco, produzem hidrogênio gasoso. Nem sempre, galera, a reação de um ácido, por exemplo, ácido clorídrico, nem sempre a reação de um ácido com zinco produzirá esse hidrogênio gasoso, nem sempre. Existem ácidos, principalmente ácidos à base do grupo nitrito, o ácido nítrico, por exemplo, ele não produz esse hidrogênio. Então, aqui é falso. E o item 4 tem que ser falso também, que os ácidos reagem com carbonatos e bicarbonatos para produzir monóxido de carbono. Na verdade, deixe-me apagar aqui, na verdade, o ácido
quando reagir com esses carbonatos, quem são carbonatos? São esse grupo aqui, ó. Esse aqui é o grupo carbonato. Se ele reagir com um ácido qualquer, a tendência é ele produzir água mais dióxido de carbono e não monóxido de carbono. Então, a alternativa 3, 4 está errada por causa disso. Então, essas questões de funções inorgânicas, qual foi a habilidade da questão? Conhecer as teorias ácido-base e também aprofundar no conhecimento das funções inorgânicas, ácidos e base. A terceira questão é uma questão muito importante, muito difundida nas nossas provas do CFO Bombeiro, que é sobre ligações químicas. A questão fala sobre ligação intermolecular. A ligação intermolecular só ocorre entre as moléculas. Existem 3 tipos de ligações a saber: as ligações dipolo induzido, as ligações dipolo-dipolo ou dipolo permanente e as pontes de hidrogênio. Cada ligação tem uma força. A dipolo induzido é a mais fraca de todas e a ponte de hidrogênio é a maior. O que difere cada uma delas? Primeiro, a polaridade. As moléculas apolares, elas têm ligações mais fracas. Toda molécula apolar faz ligação de polo induzido, ou também chamada de dipolo instantâneo. Beleza? As moléculas polares normais fazem ligação de polo permanente. E as moléculas polares mais fortes, que apresentam hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, fazem as pontes de hidrogênio. Por que é importante estudarmos isso? Porque, galera, a força da ligação determina o ponto de ebulição do composto. Se a ligação é forte, o ponto de ebulição é maior. Então nós temos que caminhar sempre que cair questão de ligação intermolecular, sabemos a polaridade e a relação disso com o ponto de fusão e ebulição da molécula. Vamos lá na questão 3? A intensidade das forças intermoleculares em diferentes substâncias varia em uma grande faixa. Mas essas forças são muito mais fracas que as ligações iônicas e covalentes. Dessa forma, é necessário menos energia para vaporizar um líquido ou fundir um sólido do que quebrar ligações covalentes em molécula. Ponto de ebulição dos hidretos do grupo 4A e 6A em função da massa molar. Olha só, os elementos da família 6A e os elementos da família 4A. Olha só o ponto de ebulição. A água aqui apresenta o maior ponto de ebulição. Os outros componentes do seu grupo apresentam pontos de ebulição menores. No grupo do carbono, o gás metano apresenta o menor ponto de ebulição. Bem, todos esses compostos relacionados à família 6A, todos eles são polares. Porém, a água, ela é um composto polar e ela faz ponte de hidrogênio. Por isso que o ponto de ebulição dela é maior. Esses 3 aqui também são polares. Só que eles fazem a dipolo-dipolo. Por que eles têm pontos diferentes? Por causa da massa molar. Quando os compostos estão dentro de uma mesma interação, a massa molar ela é muito importante para diferenciar. Agora, esses de baixo aqui, todos eles são apolares, são ligações fraquíssimas. Eles fazem dipolo induzido. A diferença entre eles é a massa molar também. Então vamos lá. Sobre a imagem,
e intensidade das forças intermoleculares, analise. No geral, o ponto de ebulição de compostos de hidrogênio torna-se maior com o aumento da massa molecular devido ao acréscimo das forças de dispersão. Então, galera, os compostos de hidrogênio, a massa molar, né, pode perceber aqui, que o ponto de ebulição aumenta em função da massa molar. Foi o que eu falei com vocês, o item 1 tá certo. Item 2, os compostos NH3 e HF também têm ponto de ebulição altos. Por quê? NH3, ele é uma molécula polar que ele pode se ligar através de pontes de hidrogênio. Isso aqui é uma ponte de hidrogênio. É quando eu tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, o item 1 e 2 são corretos. Item 3. A ligação de hidrogênio é um tipo de atração intermolecular entre o átomo de hidrogênio em uma ligação apolar, particularmente a ligação com flúor, oxigênio e nitrogênio, e um par de elétrons não compartilhado em um íon ou átomo pequeno e eletronegativo que esteja próximo, geralmente um átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio em outra molécula. Galera, o item 3 está errado porque a ponte de hidrogênio é exclusivo de moléculas polares e não molécula apolar. Então a nossa resposta é letra B. Somente o item 1 e 2 estão corretos. Então, caros colegas LJortanos, preste atenção. É muito importante termos conhecimento sobre essas questões de ligação. Não vá para a prova sem dominar os conceitos sobre ligações químicas, galera. Questão número 4. Mesma coisa. Considere as substâncias água, metano e H2S. A ordem crescente de ponto de ebulição das substâncias são... Para eu saber a ordem crescente disso, eu tenho que saber qual é o tipo de ligação e polaridade. O gás metano é esse composto aqui, ó. Ele é um composto apolar. Se ele é apolar, a ligação dele é a mais fraca, é a de polo induzido. Então, o menor ponto de ebulição é o dele. Ele tem que ser o primeiro. Eliminamos a A e a D. A água é esse composto aqui. A água tem a capacidade de fazer pontes de hidrogênio. Então, a água é um composto polar que faz ponte de hidrogênio. Então, a água tem que ser a última. E o H2S, ele não faz ponte de hidrogênio. Ele é um composto polar normal que faz a ligação de polo. Então, mais uma questão com o mesmo conteúdo. Água, metano e ácido sulfídrico, a diferença deles é o tipo de ligação. Então, a resposta dessa questão é letra C. A questão 3 e 4 aborda exatamente o mesmo conceito. Uma na prova do bombeiro no soldado e outra no CFO. Muito parecido. São temas recorrentes na prova do bombeiro, galera. Agora nós vamos mudar de tema e vamos falar de soluções. Solução são misturas homogêneas constituídas por soluto mais solvente. As soluções são importantes e fundamentais para a rotina de um laboratorista. Então, o soluto é aquele que está normalmente em menor quantidade e o solvente, que normalmente é a água, é aquele que está em maior quantidade. Se eu quiser calcular, eu posso usar 3 parâmetros principais. A concentração comum, que é a massa sobre o volume,
A molaridade, que é o número de mols sobre o volume total, ou então o título, que é a porcentagem dos materiais, da mesma forma como vem nos rótulos dos alimentos. E é importante sabermos calcular a massa molar do composto, que é só pegar as massas atômicas dos elementos da tabela e somar. Vamos então na questão número 5. Para preparar 3 soluções no laboratório, PbNO3 a 0 mol por litro, CaCO2 a meio mol por litro, cloreto de sódio a 2 mol por litro. Deve-se pesar quanto de cada sal, respectivamente. A questão já me deu as massas dos elementos que são tirados na própria tabela periódica. Não era nem necessária a questão fazer isso. Vamos lá, então? Eu quero saber quanto que eu vou pesar de PbNO3,2. Eu preciso calcular a massa molar dele. Se eu pegar aqui, o chumbo vale 207. Cada nitrogênio vale 14. Cada oxigênio vale 16. Esse número 2, ele multiplica todas as massas internas. Então, a massa de 1 mol desse composto vale 331 gramas para 1 mol. É a massa molar dele. Se eu for lá, a minha concentração que eu quero é 0,1 mol. Então, se 331 está para 1, quantas gramas eu tenho para 0,1? Aí nós vamos calcular 33,1 grama. Essa já é a massa do primeiro sal. O segundo sal é o cloreto de cálcio. O cálcio vale 40, cada cloro vale 35,5, multiplicado por 2 dá 71. A soma de 71 mais 40 dá 111 gramas para 1 mol. Qual é a concentração do cloreto de cálcio? Meio mol por litro. Então, quantas gramas eu tenho em meio mol? Então, terei aqui 55,5 gramas. Essa é a massa do segundo sal. E o terceiro sal é o conhecido sal de cozinha, cloreto de sódio. Sódio 23, cloro 35,5, a massa molar dá 58,5 gramas para 1 mol. E a concentração que eu quero são 2 mols. Quantas gramas eu tenho em 2 mol? É só duplicar. 58,5 vezes 2 vai dar 117 gramas. Então, a resposta é 33,1, 55,5 e 117 gramas. Encontramos aqui a resposta letra B. É muito recorrente cair questões básicas de concentrações na prova do CFO, mas tem questões muito mais complexas. Então não podemos subestimar realmente as questões. Normalmente não se utiliza fórmulas mais. Soluções você consegue resolver 100% com regra de 3. A habilidade das questões é o raciocínio matemático e a interpretação do enunciado. Vamos lá em mais uma questão de soluções. Vamos lá? Questão 6. Foram misturados 200 ml de solução de ácido clorídrico de concentração 5 mol por litro com 200 ml de solução de hidróxido de sódio de concentração 4 mol por litro. E completou-se o volume para 1 litro com água. Em relação à concentração de uma das espécies resultantes da mistura, é correto afirmar, essa questão não é tão fácil assim. Mas olha só, o que eu estou reagindo? Estou reagindo ácido clorídrico mais hidróxido de sódio.
Toda vez que eu reagir um ácido com uma base, eu formo um sal mais água. Agora vamos aos valores. Eu coloquei para reagir 200 ml de ácido clorídrico com 200 ml de hidróxido de sódio. Perceba, galera, que no balanceamento eles estão na mesma proporção. Chamamos isso de 1 para 1. Ou seja, a mesma quantidade de um reage completamente com o outro. Porém, as concentrações que eu misturei são diferentes. Então, a concentração desse é 5 mol por litro e a concentração desse é 4 mol por litro. Nesse primeiro raciocínio, eu posso perceber que o ácido clorídrico está em excesso. Eu tenho 1 mol por litro em excesso. Esse tipo de reação, nós temos o que chamamos de limitante e excesso. O excesso é o ácido clorídrico. O limitante é o hidróxido de sódio. Por quê? Os 4 mol deles vai reagir completamente, vai sumir. Os 4 mol por litro do NaOH reage com 4 mol por litro de HCl. Acabou. Aí fica lá no meio 1 mol por litro que não reagiu do ácido. E a questão, se você perceber o gabarito, a questão quer saber se eu tenho no meio excesso de H+ do ácido ou excesso de OH- da base. Nós fizemos aqui, por eliminação, que, como sobrou o ácido, é óbvio que o meu meio vai ter íons H+. Porque a minha base foi completamente neutralizada. Eliminamos a C e a D. Agora, quanto de H+ sobrou? Agora eu vou fazer o cálculo baseado no que não reagiu. Então, eu tenho aqui 1 mol por litro que não reagiu. O que eu vou fazer com ele? Eu vou calcular. Vou fazer o cálculo de diluição. A diluição eu pego a concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Qual é a concentração que está reagindo que não sobrou? 1 mol por litro. O volume inicial, 200 ml ou 0,2 litro. A concentração final, eu não tenho. O volume final é 1 litro. Então, se eu calcular aqui, eu vou encontrar a quantidade que não reagiu, que é exatamente 0,2 mol por litro. Se eu pegar o H+, o HCl e dissociar, ele forma H+ mais Cl-. A resposta que eu encontrei foi a concentração de HCl. Mas como a concentração de HCl e H+ é a mesma, essa concentração que eu encontrei é a mesma dessa também. Então, a resposta é 0,2 mol por litro de H+. Então, as questões de soluções da prova do bombeiro CFO normalmente apresentam essa linha de raciocínio. E vamos mudar o tema de novo e vamos para o conteúdo mais cobrado na prova do bombeiro, que é química orgânica. Química orgânica despenca nas nossas provas, galera. E é importante saber para a orgânica o quê? Os conceitos básicos, as funções orgânicas, o que é um álcool, o que é um aldeído, o que é uma acetona, o que é um ácido carboxílico. E além de outros tópicos que também vamos trabalhar. Vamos lá então nas questões de orgânica, galera. Dentre as substâncias orgânicas relacionadas abaixo, qual delas tem o maior ponto de ebulição? Galera, o ponto de ebulição de um composto orgânico, ele vai variar em função das forças de ligações, igual nós comentamos na questão 3 e 4, ponto de hidrogênio, dipolo induzido, dipolo permanente. Agora, ele também varia em tamanho de função da cadeia. Quanto maior a cadeia,
maior é o ponto de ebulição da molécula. Quanto mais ligações simples ou saturadas tiver, maior é o ponto de ebulição da molécula. Então, o que define o ponto de ebulição? O tamanho da cadeia e a presença de saturações. Cadeias menores diminuem o ponto de ebulição. Cadeias com ligações duplas ou triplas diminuem o ponto de ebulição. Cadeias ramificadas, elas são mais compactas, também diminui o ponto de ebulição. Então, dos compostos dessa questão, qual deles terá o maior ponto de ebulição? Vamos ver aqueles que têm ligação simples e vamos ver qual que é o maior. Então, olha só, todos aqui são ligação simples. Agora, todos têm tamanhos diferentes. Vamos contar os carbonos. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Esse aqui automaticamente está fora, porque ele é o menor de todos. Entre esses três, o que tem o maior ponto de ebulição é o primeiro, porque ele é uma cadeia normal linear. Cadeias ramificadas, o ponto de ebulição tende a diminuir. Então, a resposta dessa questão é letra A. Essa introdução à química é básica. Ela vai apresentar os tipos de cadeia, as propriedades gerais das moléculas, os tipos de ligações, os tipos de carbono. Depois que nós aprendemos essa parte, aí passamos para funções orgânicas, isomerias e, finalmente, reações orgânicas. Vamos lá na questão 8. O Lapachol, uma substância amarela conhecida desde 1858, é responsável pela resistência apresentada pelo ipê e cupins. É tão abundante na madeira dos ipês que, pelo simples corte, já é possível observá-la na superfície cortada. Sua principal atividade biológica está relacionada à ação antineoplásica contra tumores cancerígenos. Ó, galera, é essas coisas aqui que eu falo para vocês, ó. As funções orgânicas são grupos diferentes de carbono e hidrogênio. Quando eu tenho OH ligado a um carbono com ligação dupla, eu tenho o que eu chamo de enol. Quando eu tenho esse grupo aqui, ó, ligado entre carbonos, eu chamo de cetona. Dê uma estudada boa nas funções orgânicas. Vamos lá? A partir da fórmula estrutural do Lapachol, analise as afirmativas. O Lapachol possui massa molar de aproximadamente 242 gramas por mol. Possui forma molecular C15H14O3. E item 3, possui em sua estrutura as funções fenol e éster. Galera, as funções que tem aqui é enol e cetona. O item 3 já está errado. Automaticamente, por causa de um item só, você eliminou todas as alternativas. Então, quer dizer que o Lapachol tem essa fórmula, é só ir lá contar, e a massa molar é só você somar. Então, eu tenho C15H14O3. Cada carbono na tabela vale 12. Vezes 15, nós temos aqui 180 gramas. Cada hidrogênio vale 1, vezes 14, os próprios 14. Cada oxigênio vale 16, vezes 3, 48. Se você somar 48 mais 14 mais 180, você vai ter 242 gramas por mol. Então, o item 1 e 2 é super fácil você eliminar nas questões. Resposta é letra
B. E a última questão, ela é uma questão muito de leitura. Sabe-se que a massa molar do PVC pode atingir 150 mil gramas por mol. Costuma-se utilizar o PVC para produzir tubulações, discos fonográficos, pisos e capas de chuva. Uma de suas principais características é o fato de que ele evita a propagação de chamas, sendo usado como isolante elétrico. Esse polímero é obtido a partir de sucessivas adições. Galera, polímero são moléculas orgânicas muito grandes que apresentam uma unidade que vai se repetindo praticamente infinitamente. Essa unidade se chama monômeros. Na biologia, nós temos polímeros naturais, que são, por exemplo, as proteínas, os polissacarídeos. Agora, na natureza, nós temos vários polímeros. As borrachas, o PVC, o teflon, o plástico. Todos esses compostos são polímeros. Essa questão é muito fácil. PVC. A palavra PVC, ela vem de aqui ó. A palavra PVC, ela vem de policloreto de vinila. Policloreto de vinila. Então esse composto aqui, cloreto de vinila, ele vai se repetir e formar um composto com a massa molar muito grande. Então a resposta à questão, até mesmo por questão de leitura, PVC são as siglas do poli, que é repetição, várias, cloreto de vinila. Resposta é letra A. Galera, essa é a correção da prova das questões bombeiro CFO, soldado também, 2016, 2017. Curta o canal, divulga o vídeo, se inscreva no canal e abaixo do link nós temos o material de apoio com todas as questões e o gabarito das questões resolvidas nesse vídeo, galera. Até a próxima aula com o professor Rodrigo Domingues. Falou, galera!